Olá, tudo bem com você? Para mim está tudo bem, graças a Deus. Para mim é um prazer de estar aí perto de você por este vídeo e também pela internet. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Estou desenvolvendo aí uma série de estudos no que diz respeito, à lei moral e à lei cerimonial. O que é lei moral e o que é lei cerimonial, né? Desde já se você é sincero, se você é um estudioso da palavra de Deus e apoia a verdade, inscreva-se neste canal, ok? Para você compartilhar as mensagens, tudo de bom tem que ser divulgada, né? Tem que ser difundida, né? E o meu canal é Jails Pereira, advertência final. Compartilha com seu grupo, compartilha com seus amigos, compartilha com seus parentes, né? Porque aqui está o canal da verdade, ok? E o título do estudo de hoje é: o que é abrogar a lei? O que é abrogar a lei? Foi Jesus quem falou isso, e no decorrer da mensagem nós vamos compreender o motivo deste título, ok? Desde já agradeço você que está conectado conosco, né? Agradeço você também que irá se conectar logo mais, né? E, enfim, pega a sua Bíblia, se possível também pega uma caneta e um papel para você notar tudo, tá bom? Lei moral e lei cerimonial. Se você for ver no estudo 2, né? Esse é o estudo 3. Nós tivemos aí falando o que é lei moral e lei cerimonial. Se você for lá no canal, você vai ver o estudo sobre a lei moral e a lei cerimonial. A lei de cerimônias foi lei escrita, né, por Moisés e que foi cerimônias, né? Ou seja, esta lei, de acordo com Colossenses capítulo 3, capítulo 2, no versículo 14, ela foi cravada na cruz. A partir de Jesus, não foi necessário mais as leis, por exemplo, de cerimônias, né? A lei de sacrifício de animal, porque Jesus, de uma vez por todas, ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos libertar. E isso sim foi abolido, foi cravado na cruz. Lei cerimonial. E estas leis cerimoniais foi escrita por Moisés, né? Vamos analisar isso. Foi escrito por Moisés. Às vezes há pessoas sinceras em outras denominações, em outras igrejas, que eles não discernem o que é lei moral nem lei cerimonial e diz que todas as leis foi escrita por Moisés. Não é assim. A palavra de Deus não diz isso. E se você realmente é sincero, estuda conosco. Você vai saber o que é lei moral e lei cerimonial. A lei de cerimônias foi lei, né, como eu falei, lei que era de cerimônias, ou seja, chegou um determinado tempo que ela foi abolida. Inclusive, por exemplo, o sábado, né, lá em Oséias capítulo 2, o versículo 11 diz: Deus diz: eu farei cessar de vós todos as suas festividades e os seus sábados. Entende? Então veja, isso fazia parte da lei cerimonial, ou seja, a festa dos tabernáculos, as festas dos pães asmos, enfim, e assim sucessivamente. Aquilo simbolizava o que? Simbolizava sábados. Então Deus disse: olha, eu farei cessar de vós os seus sábados, o sábado dos homens. Não importava o dia que caísse aquelas festividades, mas era comemorada, era comparada com os sábados.
com o sábado. E isso Deus chamou sábado dos homens, os seus sábados, e foi abolida. E isso faz parte da lei cerimonial, tá? Lei cerimonial. Interessante que a lei moral, ela foi escrita com o dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, o versículo 18. Não tem nada a ver com Moisés. Não foi Moisés que escreveu, mas sim foi Deus que escreveu com seu próprio dedo. Essa lei moral jamais foi mudada e jamais será mudada, porque Deus escreveu com seu próprio dedo, entende? E essa lei moral está lá em Êxodo capítulo 20, os versos de 3 a 17. Então, lei moral, lei cerimonial. O texto bíblico que nós vamos analisar hoje aqui é Mateus, livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. A partir do versículo 16. No versículo 16 diz o seguinte: E eis que aproximou-se dele quem? De Jesus, um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então, esse jovem, ele aproximou de Jesus e disse: O que eu farei para conseguir a vida eterna? Jesus, no versículo 17, disse: Por que me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Não há bom se há um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então Jesus foi claro com este jovem. Primeiramente, Jesus disse: Olha, só existe um bom, que é Deus. E em segundo lugar, Jesus disse: Olha, se queres entrar na vida, guarde os mandamentos. Aqui é a palavra do mestre. Foi Jesus que falou isso. Foi Jesus que expressou isso. Se queres entrar na vida, se queres ter vida eterna, guarda os mandamentos. Que mandamentos são esses? Que mandamentos são esses? Versículo 18 diz o seguinte: Disse-lhes: Quais? O jovem procurou a Jesus. Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho. E no versículo 19 diz: Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiramente, Jesus diz: guarda os mandamentos para entrar na vida, guarda os mandamentos para ter vida eterna. E aqui nós estamos vendo que Jesus, de acordo com a curiosidade daquele jovem, que ele não era tão bobo assim, desculpa a expressão, Jesus estava falando, afinal de contas, com os doutores da lei, guarda os mandamentos, e Jesus expressou ali quais os mandamentos seriam. Aí entra uma contradição de muitos, talvez sinceros, da palavra de Deus, no que diz respeito à abolição dos mandamentos de Deus, ali falando do sábado. Interessante, né? Muitas pessoas em outras denominações, elas vão diretamente ao sábado.
Talvez é mais fácil eles focar no que foi dito aqui por Jesus, né? Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? Do que obedecer o quarto mandamento no que diz respeito ao sábado. Mas então, realmente Jesus aqui, ele aboliu o sábado, sim ou não? No fato de ele não se expressar, né, os outros mandamentos, por exemplo, não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, ou lembra-te do dia de sábado para o santificar. No fato de Jesus se expressar esses mandamentos para o jovem rico, as pessoas dizem que ele aboliu esses outros. Será se realmente Jesus aboliu os outros mandamentos, que ao todo são 10? Será se Jesus, como Filho de Deus, Jesus como obediente ao seu Pai, será se Jesus aboliria os mandamentos de Deus? Primeiramente temos que analisar uma coisa: Jesus estava perante quem? Perante o judeu, perante o israelita, aquele jovem rico. Ele sabia desde pequeno, né, a complexidade dos mandamentos de Deus, a lei de Deus. Ele sabia de tudo, entende? Não era necessário Jesus repetir aquilo que ele já sabia desde pequeno, como diz o versículo 20. Aquele jovem sabia, afinal ele era doutor da lei. Todos os israelitas sabiam sim de que a crença era de um único Deus e também guardava o sábado. Então não foi necessário Jesus falar sobre esse assunto, mas Jesus estava ali perante, né, próximo, olho a olho, uma pessoa que, vamos dizer, avarenta, e Jesus foi diretamente ao assunto. Jesus levou aqueles mandamentos dele para com o próximo. Jesus sabia dos pensamentos dele, e realmente o fim desta conversa foi: Jesus diz: vende tudo e dá aos pobres, e ele não olhou para trás, e ele não deu a mínima para Jesus, ainda a entender do que ele queria realmente, entende? Então veja, as pessoas que usam esse texto aqui para dizer que Jesus aboliu o resto dos mandamentos, não é verdade, porque o que vai dizer quando Jesus continua expressando aqui neste livro de Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 5, né? Nós estamos aqui no capítulo 19, volta aí para o capítulo 5 e olha só o que diz lá, o que Jesus diz lá. Vamos compreender melhor este assunto. Capítulo 5, no versículo 17, é palavra do Mestre, palavra de Jesus. No versículo 17, Jesus diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Olha só o que Jesus falou. Então, Jesus não aboliu ali quando ele estava conversando com o jovem rico, entende? Jesus não aboliu os 10 mandamentos. Jesus só expressou aquilo que era algo que parece que era difícil para aquele jovem rico, né? Jesus não veio abolir, mas sim cumprir. O cumprir
é igual a completar. Jesus veio completar. Ele não veio ali cumprir aquilo ali, parou ali naquilo ali. Jesus veio completar, ou seja, Jesus não destruiu nada que foi posto pelo Pai, jamais. Quem pensa assim está pensando errado. Jesus não foi obediente ao seu Pai. Tudo que Deus fez foi bom. Não é porque Jesus veio que ele destruiu tudo, não. Entende? E no versículo 18, cumprimenta dizendo: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. Entende? Até que o céu e a terra passe, nem um tio ou um jota se omitirá da lei, antes que tudo se cumpra. O céu ainda não passou, a terra muito menos, então continua em vigor aquilo que foi posto por Deus. Quando você faz uma conexão com o capítulo 5 ao capítulo 19, não tem como você dizer que Jesus ali aboliu a lei. Que Jesus ali, agora ele trouxe só 2 mandamentos. Que Jesus ali trouxe só a metade dos mandamentos da lei. Não. Continua e continuará em vigor todos os mandamentos. Ok? Primeiramente, se Jesus estivesse mudado, estivesse abolido a lei, o pior dos transgressores seria quem? Jesus. Aí Jesus não transgredia somente o sábado, como também Jesus transgredia não fará para ti imagem de escultura, né? Jesus também transgredia não terá outros deuses diante de mim, ou seja, tudo isso Jesus transgredia, mas não é verdade, isso não aconteceu porque Jesus não transgrediu nada disso, né? Jesus continuou crendo que Deus é o único Deus. João capítulo 17, o versículo 3, Jesus diz: a vida eterna é esta, que conheça a ti como o único Deus verdadeiro. Então Jesus não transgrediu. João capítulo 15, talvez a compreensão para você chegue mais fácil. João capítulo 15, eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, no versículo 10, Jesus diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha só, Jesus guardou os mandamentos do seu Pai. Que mandamentos são esses então? Os mandamentos de Deus são aquele de Êxodo capítulo 20, os versos de 3 a 17. Esses são os mandamentos do Pai, e que foi escrito com o próprio dedo de Deus, de acordo com Êxodo capítulo 31, o versículo 18. Foi Deus que escreveu, não foi Moisés. A lei de Moisés foi abolida. A lei de Moisés era as leis cerimoniais, entende? Mas a lei moral, a lei de Deus, inclusive que conclui o sábado semanal, não foi abolida e nunca será abolida. Esta mensagem é para você que é sincero à palavra de Deus. Examine as Escrituras. Então aqui Jesus diz que assim como ele guardou os mandamentos do seu Pai e permanece no seu amor. Entende?
Mateus capítulo 1. Olha só, Mateus capítulo 1, nós já estamos aqui concluindo o nosso estudo, né? Essa série de estudos vai continuar, nós temos mais estudos e você fica atento, por isso que eu peço a você que se inscreva neste canal para receber todas as mensagens aí diretamente no seu celular, no seu computador, enfim. Mateus capítulo 1. No versículo 21 diz assim: E ela dará à luz, ela quem? Maria. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O objetivo de Jesus vir a este mundo foi salvar o seu povo dos seus pecados. Ora, pecado é a transgressão da lei, e se não existe lei, não existe pecado. 1 João capítulo 3, o versículo 4 diz que pecado é a transgressão da lei. E se você diz que não existe lei e que a lei foi abolida, isso significa que não haverá uma necessidade de Jesus vir, não haveria uma necessidade de Jesus vir para salvar o povo dos seus pecados. Vejam só que raciocínio, né? Então é isso, meu querido amigo, minha querida amiga. A palavra de Deus continua em vigor, os mandamentos de Deus continuam em vigor, tá? E para fecharmos aqui este raciocínio, João capítulo 14, o versículo é o 15, Jesus diz assim: Se me ama, guardareis os meus mandamentos. Se você ama Jesus, como realmente você diz, guarda os seus mandamentos. 1 João capítulo 5, o versículo 3, diz que os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Entende? Nesta série de estudos sobre a lei moral e a lei cerimonial, você vai aprender, se você for sincero, você vai aprender muitas e muitas e muitas coisas, tá ok? Porque é do agrado de Deus revelar o seu querer para os seus servos. Jesus diz, Lucas capítulo 8, versículo 10: A vós foi dado conhecer dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábola. Em Daniel capítulo 12, versículo 10 diz: Os sábios entenderão. Então veja, abra os seus olhos e também o seu coração, porque Deus tem maravilha para você, tá ok? Que Deus abençoe você e abençoe também o estudo que você com certeza a partir de agora vai fazer no que diz respeito à lei moral e à lei cerimonial, ok? Que Deus abençoe.